Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluias. Bom estar aqui esta noite. Você está numa igreja que é fruto de uma obra missionária, amém? Em 87, uma família saiu lá de São Paulo. Quem diria, gente, né? Antigamente eu ouvia essa frase: pode vir alguma coisa boa de São Paulo, né? Mas veio uma família para cá. E começou essa igreja. Graças a Deus, Deus teve misericórdia e colocou pessoas daqui para dirigirem, né? Mas quando eu olho para tudo isso, eu penso que Deus fez muito mais do que a gente imaginava, né? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: aquele que é poderoso para fazer, Romanos capítulo 8, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nossas vidas. Qual é o teu grande pensamento? Qual é o teu grande sonho? Qual é o teu grande projeto? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Às vezes eu fico pensando assim, por maior que seja o meu pedido, Ele olha para o meu pedido e ri, né? Fala assim, só isso. Ele pode sempre muito mais. Amém, irmãos? Então, anos atrás, uma família veio de São Paulo para cá, começou esse trabalho. Essa é uma igreja missionária, uma igreja que começou de uma obra missionária, uma igreja que envia missionários, né? Os missionários que vieram para cá agora foram para outro canto, estão começando em outro lugar. Amém, irmãos? Eu acredito que outros missionários sairão daqui e irão para muitos lugares. Amém, amados? Jesus nos deu essa obra, essa missão de pregar o Evangelho em todas as partes. E eu creio que ainda há muitas pessoas a serem alcançadas, né? Amém, amados? Diga assim: nós povoamos os céus. Amém? E eu quero mandar muita gente para lá. Amém, irmãos? Antigamente a gente dizia assim que a gente foi chamado para saquear o inferno. Diga assim: eu fui chamado para saquear o inferno. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Então essa igreja é uma igreja missionária. Essa igreja envia missionários. Hoje é um dia de missões. E missões é a vida do crente. Amém. Talvez você nunca saia do Rio de Janeiro, nunca saia dessa cidade para ir para outra cidade, mas não importa, você é chamado para missões, para pregar o Evangelho a toda criatura. Pense quantas pessoas tem ainda no teu bairro, nesta cidade, que ainda não receberam a Jesus como Senhor e Salvador, estão aguardando, esperando uma palavra, não é? E toda vez que eu encontro alguém na rua, eu fico pensando, talvez eu seja a última oportunidade que essa pessoa tem de ter um contato com a vida eterna. Essa é a nossa responsabilidade. Amém, irmãos? Vocês não estão em Campo Grande, no Rio de Janeiro, por acaso. Nós estamos aqui com uma missão do Senhor. Somos missionários. Pregamos o Evangelho, anunciamos a palavra de Deus. Há muita gente ainda para ser alcançado aqui nesta cidade, nesse bairro. Os nossos vizinhos, né? As nossas familiares nossos. E eu sei que se cada um de nós tivermos essa consciência, nós vamos ver que esse local é pequeno e Deus vai encher 2, 3, 4, 5 vezes este local e muitas pessoas vão ser alcançadas. Amém, irmãos? Nós saqueamos o inferno e povoamos os céus. Amém? Essa é a nossa obra, é isso que nós fazemos. Aleluias. Eu e minha família chegamos aqui em agosto de 87 e não havia nada, só havia
Eunice, 4 crianças, Edmilson, André, né? Éramos a Igreja Verbo da Vida, aqui, nem Verbo da Vida chamava naquela época, aqui em Rio de Janeiro. E hoje, quando a gente vê tudo que Deus fez, a gente pensa, rapaz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos ou pedimos, não é? Pense nisso, na tua vida, por maior que sejam os teus sonhos, por maior que sejam os teus planos, Ele pode muito mais. Amém, irmãos? E o que falta? Falta sermos ousados. Amém? Falta pedirmos, termos coragem de pedir. Hoje, no culto da tarde, eu estava lendo com os irmãos um versículo do livro de Salmos, capítulo 2, e Deus diz assim: pede-me e eu te darei nações como herança, e os confins da terra como possessão. Às vezes nós ficamos pensando assim, eu preciso de uma casa, será que Deus pode me dar uma casa? Eu te darei nações como herança. Eu preciso de um bom trabalho, Deus pode me dar um bom trabalho, e os confins da terra por tua possessão. Amém? Um dia Deus chamou um homem chamado Abraão, e Deus tinha uma missão para ele. E Deus falou assim: Abraão, eu quero que você vá até aquela montanha, levante os teus olhos, até onde você conseguir enxergar, eu vou te dar. Agora desce da montanha e caminha, até onde você conseguir colocar os teus pés, eu te darei. Diga para você mesmo: Deus vai comigo, até onde eu consigo enxergar. Deus vai comigo, até onde eu estou disposto a caminhar e a chegar. Amém, irmãos? Não quer dizer que todos vocês sairão daqui e irão para outras nações, não é? Mas Deus fará até onde enxergamos. Amém? Então diga: Senhor, abre os meus olhos, faz-me ver mais longe, coisas maiores. Amém? Ele sempre está pronto, disposto a fazer coisas grandes, mas Ele precisa de pessoas que tenham uma grande visão, pessoas que vejam coisas grandes e estejam prontas para elas. Amém, irmãos? Aleluia. Eu sempre penso, eu não quero que Deus se limite ao tamanho da minha fé. Eu quero sempre ter uma fé maior, para que coisas maiores aconteçam. Essa igreja, todo esse local, na verdade, tudo isso é fruto de fé, mas Ele ainda pode fazer muito mais. Amém, irmãos? E vai fazer, porque com certeza encontrará entre nós homens e mulheres capazes e dispostos a ter uma fé maior ainda, para que coisas mais grandes aconteçam. Amém? Aleluias, graças a Deus. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por este povo, por este local. Nós te louvamos e te bendizemos. Aleluias. Eu sei que todos nós aqui nos alegramos com a salvação que temos em Cristo Jesus. Eu sempre oro e digo assim: Pai, eu não tenho palavras para te agradecer o que o Senhor fez por mim. O Senhor me livrou da morte eterna, me livrou do inferno. O Senhor me deu o seu Espírito, habita em mim, me deu a sua palavra. Jesus morreu na cruz por mim. E eu gostaria de fazer mais, não é? E eu sei, irmãos, que muitas vezes nós amamos ao Senhor e estamos sempre prontos a fazer mais. E podemos fazer mais, amém? Podemos alcançar. Eu me lembro que era o início da década de 90, a igreja era lá atrás, eu dei esse testemunho um pouco mais cedo. E uma vez eu estava sozinho, sentado lá na igreja, lendo o livro de Salmos, e eu bati os meus olhos em Salmos capítulo 2, verso 8, e o Senhor lá diz assim: pede-me e eu te darei as nações como herança,
e os confins da terra por tua possessão. E naquele momento, quando eu li esse texto, eu falei assim: Deus está me desafiando a pedir nações. E me ocorreu um pensamento. Às vezes nós ficamos orando e pedindo, dizendo assim: será que se eu pedir a Deus uma casa, Ele me dá? Será que se eu pedir um carro ou alguma coisa, saúde, será que Deus me dá? E eu olhei para esse versículo e pensei: Ele quer me dar coisas muito maiores do que aquelas que eu penso. Pede-me e eu te darei nações por herança, os confins da terra por tua possessão. Amém, irmãos? Diga: Deus quer me dar coisas muito maiores do que aquelas que eu penso. Ele tem coisas maiores para mim. Amém, irmãos? Pede-me e eu te darei. E naquele dia eu pensei assim: sabe por que eu não tenho mais? Porque eu não tenho ousadia para pedir. E às vezes fica pensando assim, às vezes eu já tive esses pensamentos, né? Eu não quero ficar pedindo a Deus as coisas, mas Ele diz na sua palavra: pede-me e eu te darei. Amém, irmãos? Diga: Deus está pronto a me dar coisas grandes. E Deus procura, irmãos, homens e mulheres que tenham uma visão para coisas grandes, para realizar coisas grandes. Amém? Eu imagino que Ele está esperando aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande, homens e mulheres que tenham a sua visão aumentada para fazer coisas maiores nesse lugar ainda. Amém? Quando eu olho para o começo da igreja, como éramos lá atrás, e para tudo que já aconteceu e todas as mudanças que já passaram por aqui, todas as pessoas, todas as igrejas que já saíram daqui, eu fico pensando: só pode ter sido Ele, não é verdade? Mas eu penso ainda: Deus pode fazer muito mais do que isso ainda. Amém, irmãos? Deus pode fazer muito mais do que isso na minha vida. Deus pode fazer muito mais do que isso na tua vida. Amém? O que Deus precisa? Que tenhamos sonhos maiores, que tenhamos uma visão maior. Levante os teus olhos, disse Ele a Abraão, até onde você enxergar eu vou te dar. Caminha, vá para o norte, vá para o sul, para o leste e para o oeste. Até onde você conseguir chegar, eu vou contigo. Eu vou contigo. Amém, irmãos? Diga para você mesmo: eu não vou limitar a Deus com a minha visão, com a minha força. Eu vou andar na visão dEle, na força dEle. Amém, amados? Vamos até onde Ele quer que cheguemos. Amém? Em nome de Jesus. Eu me lembro desse dia, lembro esse texto, e eu falei assim: Senhor, eu estou sendo desafiado a pedir algo, e eu quero as nações como herança, e os confins da terra por minha possessão. Até aquele tempo, eu tinha saído de São Paulo e vindo para o Rio de Janeiro, eu, Nice, e os 4 pequenos. Hoje tem mais 4 pequenos, né? Não tão pequenos, né? Mas Deus vai fazendo coisas grandes, amém? E quando volto aqui, toda vez que volto ao Rio de Janeiro e vejo tudo que Deus está fazendo nesse lugar, eu sempre penso comigo: ainda bem que Ele encontrou pessoas que têm uma visão maior que a minha ainda, amém? E vai encontrar pessoas com visão maior ainda, amém, irmãos? Em nome de Jesus. E a minha oração naquele tempo era: Senhor, que a minha limitação não atrapalhe aquilo que Tu queres fazer nesse lugar, e que Tu possas fazer muito mais do que eu penso e enxergo. Amém, amados? E o Senhor fez e continua fazendo. Amém?
Dou graças a Deus porque essa igreja é fruto de uma obra missionária e essa igreja mantém missionários por muitos lugares do mundo. Amém? E oro para que nesta noite muitas pessoas sejam impactadas, chamadas para irem para outras partes e para alcançarem outras nações. Amém, irmão? Depois daquela oração, naquele sábado de manhã, pede-me, eu te darei as nações. Eu falei assim, Senhor, eu quero. Passou um tempo de preparação e um dia uma missionária da Jocum que frequentava a igreja me chamou e antes disso eu tinha ido à África ensinar, fui aos Estados Unidos e a outros países, mas aí fomos para a Ásia e fomos passar um tempo num país chamado Nepal, do outro lado do mundo, um país pequeno entre a China e a Índia, mas tão diferente daqui. E eu me lembro que eu estava tão empolgado, né, de ir para um país tão diferente e pregar o Evangelho. Um dia nos chamaram para ir levar a palavra de Deus a uma tribo que vivia no alto do Himalaia. E eu pensei, rapaz, eu sempre, a vida inteira, sonhando com o Himalaia, em ver o Monte Everest, né? Agora vou ter a oportunidade de chegar pertinho lá do Monte Everest. E aí nós começamos a caminhar, subir a montanha. 6 horas depois de subir a montanha, todo o desejo missionário tinha ficado lá no início da montanha, irmão. Eu já não aguentava mais nada. Eu levei um amigo aqui da igreja comigo e a gente sabia que o território onde a gente estava passando tinha muitos tigres e eu pensei assim, eu vou morrer aqui ou de cansaço ou comido por um tigre, né? E quando eu olhei para trás, meu amigo estava lá no fim da fila, éramos 4, ele era o último da fila, eu fui lá para frente porque eu sabia que o tigre atacava a última pessoa. Amigo é coisa para se guardar. E eu olhei para lá e eu fiquei tão condenado. Eu falei, meu Deus, ele vai morrer primeiro que eu. E eu orei e falei assim, Senhor, eu vou morrer aqui. O Senhor cuida da Alice, das crianças lá no Brasil. Eu não aguento mais, não dá mais para caminhar, não dá mais para carregar essas mochilas. E quando eu orei, irmãos, apareceram 2 pessoas. Eles apareceram, chegaram para a gente e disseram assim, vocês querem que a gente ajude vocês? Eu olhei para os 2 e falei, não tem asa, não tem roupa branca, mas é anjo. Porque aparecer aqui no alto dessa montanha para ajudar a gente só pode ser anjo, né? Eu falei assim, meu filho, por favor, carregue, né? Quase perguntei, é Miguel, Gabriel, Ariel? Eles pegaram a mochila de todos nós, colocaram nas costas, subiram a montanha assobiando. Chegaram lá em cima e disseram assim, tá bom até aqui? Eu falei assim, fala lá que a gente está chegando também, viu? Amém, irmãos? Diga, Deus é fiel. Vamos pregar o Evangelho naquele local. Eu acho interessante que eu estava tão empolgado, ia pregar para uma tribo Chepang, no alto da montanha, no alto do Himalaia, pensando, rapaz, quantos missionários tiveram essa oportunidade, né? E aí eu peguei minha Bíblia e estou lá, naquela época nem tablet tinha, era a Bíblia mesmo. Estou lá pensando assim, como é que eu vou ler? Mas eu pensei assim, eles não têm a Bíblia que eu tenho, né? Na verdade, eles não têm nem Bíblia, porque era uma tribo que não tinha nem nada escrito, né? E eu pensei, e agora? O que eu prego aqui? O que eu falo? Né? A gente está tão acostumado a chegar aqui, vamos abrir a Bíblia no capítulo tal, né? Mas lá não tinha isso, irmãos. E eu orei e falei assim, Senhor, o que eu vou falar para esse povo? Vou mandar eles abrir a Bíblia? Não tem Bíblia. Eles não têm nem livro, não tem nada escrito, não tem um idioma, não tem uma gramática. O que eu vou mandar? E o Senhor disse ao meu coração, diga para eles que eu te mandei aqui para que eles conheçam o meu amor pela vida deles, para que eles saibam que por mais afastados e longe que eles vivem, eu me importo com a vida deles. E eu quero que eles me conheçam e conheçam a salvação em Cristo Jesus.
Amém, irmãos? E eu falei, amém. Guardei a Bíblia, né? E comecei a pregar. Foi uma pregação difícil, porque eu pregava em português, um outro traduzia para o idioma local, e aí ainda tinha um outro tradutor que ia traduzir para o idioma do pessoal lá, né? Eram 2 tradutores, eu pregando e mais 2 tradutores. Mas foi uma bênção. Amém, irmãos? E eu me lembro daquelas pessoas ali, recebendo a palavra do Senhor, sendo alcançadas, né? Na volta, quando estava voltando, acabamos de descer a montanha, o missionário que estava com a gente falou assim, olha, eu não quis dizer antes, para vocês não ficarem assustados, mas a gente passou no meio de tigres, né? Eu falei, ainda bem que se avisou agora. Amém, irmãos? Agora, sabe de uma coisa, amados? Nós somos chamados para pregar o Evangelho, para levar esta palavra. Eu sempre penso isso. Uma das passagens mais impressionantes para mim na Bíblia é aquela passagem onde do rico e do Lázaro. Lázaro vivia daquela maneira miserável, o rico esplendorosamente. Eles morrem, não por causa da riqueza, da pobreza, não é? Mas um vai para o inferno, outro vai para o seio do pai Abraão. E lá no inferno o rico fala, manda que alguém vá pregar o Evangelho aos meus irmãos para que não venham para esse lugar. Pense nisso, gente. As pessoas que estão lá, elas estão pedindo para que nós que estamos aqui preguemos o Evangelho, para que as pessoas não continuem indo para lá. Já pensou nisso? Manda Lázaro lá na casa dos meus parentes pregarem. Eu quero que cada um dos meus parentes recebam e conheçam a Jesus Cristo. Mas eu quero também que meus vizinhos conheçam a Jesus. Amém, irmãos? Nós não podemos viver descansados. Graças a Deus eu sou salvo. Sim, graças a Deus somos salvos. Recebemos a Jesus Cristo. Mas pessoas da nossa família podem ir para o inferno se nós nos calarmos. Amém, irmãos? Nossos vizinhos, pessoas, amigos nossos. Eu não quero constranger meus amigos. Constranger? Falar a verdade para eles? Salvá-los do inferno? Ou cremos, ou não cremos nessas coisas? Não é verdade? Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por eles. Eu aprendi isso, tinha 5, 6 anos de idade. Amém, irmãos? Pense nisso. Para muitas pessoas que você conhece, talvez o mais perto que eles vão chegar de Jesus é quando estiverem perto de você. A maior oportunidade que eles terão de ouvir de Jesus é quando estiverem conversando com você. Mas eu não quero constranger nem incomodar ninguém. Incomodar, falar a verdade, livrá-los do inferno, ou não cremos nisso? Será que tudo isso é uma lenda? Será que tudo isso é um mito? Não, irmãos, é a verdade. Diga a palavra de Deus. É a verdade. Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o caminho para mim, é o caminho para minha família, é o caminho para os meus amigos, é o caminho para as pessoas que eu amo. Amém, irmãos? Nós recebemos isso, eu creio nisso. Nós recebemos esta palavra, recebemos a salvação em Cristo Jesus. E eu não posso guardar isso para mim só. Eu ouvi certa vez alguém dizer que naquele dia, quando chegar a hora, alguns poderão dizer: você nunca me falou destas coisas. Eu não quero que isso aconteça, irmãos. Amém?
Somos uma igreja missionária, pregamos o Evangelho, temos uma missão, é anunciar a palavra de Deus. Amém, amados? E se as pessoas forem ficar incomodadas conosco, porque estamos falando a verdade para elas, que fiquem, mas que elas nunca digam: você nunca me disse nada. Você nunca me disse nada. Amém, queridos? Deus colocou no meu coração, eu me lembro quando ainda morava aqui, orar por cada um dos vizinhos aqui. E eu não sabia o nome de todo mundo, mas ficava orando de casa por casa. Eu fiquei tão feliz que da última vez que eu estive aqui, o vizinho aqui do lado veio falar comigo: olha, eu estou aqui hoje. Eu falei: oh, yes. Amém, irmão? Diga graças a Deus. Às vezes não é, e às vezes não, nunca é na nossa força, na nossa vontade, na nossa sabedoria, no nosso entendimento. É na força dele. É ele quem faz. Amém, irmãos? É ele quem alcança as pessoas, é ele quem salva. O que nós temos que fazer? Obedecer, fazer o que ele nos mandou fazer, pregar a palavra, anunciar o Evangelho. Diga: somos uma igreja missionária, pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciamos a palavra de Deus. Amém, amados? Eu creio, irmãos, no que a Bíblia diz, eu creio no que a palavra de Deus diz. Existe um caminho para o céu, existe uma verdade, e essa verdade está em Jesus. Ah, mas a sociedade hoje é diferente. Não importa, a verdade continua sendo a verdade. Jesus continua sendo o único caminho. Amém, irmãos? Não é porque as pessoas pensam que são sábias, que não precisam disso, que elas não precisam. Esta geração precisa de Jesus, como todas as outras gerações precisaram. E sabe de uma coisa? Pense nisso. Nós, igreja de Jesus Cristo, estamos aqui e somos a esperança para este mundo. Vou dizer isso outra vez. Pode ser que o mais perto de Jesus que alguém esteja é quando estiver falando com você, amanhã, durante essa semana. Amém? Isso foi colocado em nossas mãos. Anunciar o Evangelho. Pede-me e eu te darei nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Eu, depois de alguns anos viajando por alguns países, um dia cheguei no Chile, e quando estava começando o trabalho lá, um dia perguntei para um dos chilenos lá, e eu disse assim: o que quer dizer a palavra Chile? Qual a tradução dessa palavra? E ele me disse assim: Chile quer dizer os confins da terra. Eu falei: gente, ele cumpriu a palavra, me deu os confins da terra. Amém? Pus os meus pés nos confins da terra. Amém? Eu falei mais cedo aqui, o Senhor disse: pede-me e eu te darei nações como herança, e os confins da terra por tua possessão. Às vezes ficamos pensando assim: será que Deus faz isso na minha vida, faz aquilo? Ele quer nos dar nações por herança, confins da terra. Amém? Chile é confins da terra. O Senhor me levou até lá e cumpriu a sua palavra. O Senhor vai cumprir a palavra dele na tua vida, e vai cumprir aquilo que ele colocou no seu coração. Deixe-me dizer alguma coisa para vocês. Eu queria dizer isso particularmente para algumas pessoas aqui. Talvez você esteja um pouco frustrado com a tua vida e com o rumo que a tua vida tem tomado. Agora, eu quero dizer algo: Deus te chamou para algo muito maior. Deus te chamou para fazer uma coisa muito mais gloriosa. E por maior e por mais bem sucedido que você seja na tua vida, não será o suficiente se não entender qual é a vontade de Deus na tua vida.
Amém, irmãos? Qualquer obra que façamos aqui, ela vai terminar aqui. Mas quando entendemos o valor que tem no Evangelho, de pregar a palavra, quando você anuncia o Evangelho, prega a palavra para alguém, quando alguém se arrepende por causa de um testemunho teu, saiba de uma coisa: você livrou uma alma do inferno. E isso não será esquecido. Há um texto de Jesus, ele diz assim: granjei amigos com as riquezas desse mundo, para que quando chegar lá no céu, eles os recebam nos portais eternos, né? Eu não sei como, mas quando alguns de nós chegarmos lá, né, terão pessoas lá no céu que estarão dizendo: eu estou aqui por tua causa. Você não se calou, você não ficou envergonhado, você pregou a palavra. Amém, irmão? Diga, isso é sério. Temos essa responsabilidade. Anunciar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Diga aleluias. Graças a Deus. Eu gosto das palavras do apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 26, versículo 28. Paulo, ele está diante do rei Agripa e sendo interrogado, não é, por tudo que havia dito, e ele começa a contar o seu chamado, como o Senhor o chamou e por onde ele andou, e no final ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O Senhor me chamou, apareceu a mim e me deu uma missão, e eu não fui desobediente. Eu queria que você perguntasse a você mesmo hoje: qual é a missão que o Senhor me deu? E o quanto da minha vida eu tenho dedicado para cumprir esta missão? Bom, eu não fui chamado para ser pastor. Você foi chamado para anunciar o Evangelho, para testemunhar, para viver uma vida que possa alcançar a outras, beneficiar outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não há nada maior do que isso, não há nada mais importante do que isso, do que alcançar pessoas, do que salvar pessoas. Eu me lembro que quando cheguei ao Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, eu estava um dia caminhando nas ruas, e eu ia uma rua aqui em Campo Grande, por um caminho, e de repente veio na minha direção uma pessoa. Ela estava vestida com trajes de uma religião dessas que a gente chama de espiritismo, candomblé, alguma coisa assim. E eu pensei: eu preciso desviar dessa pessoa, porque eu não posso me contaminar, né? E o Senhor falou assim: eu quero que você olhe para ela. Eu pensei: mas Senhor, por que olhar para ela? Olhe para ela. E eu comecei a caminhar na direção daquela mulher, e o Senhor me disse: aí dentro dela tem alguém que eu amo, e eu trouxe você a esta cidade para testemunhar do meu amor por essas pessoas. Amém, irmãos? Nós somos, irmãos, testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Nós pregamos a palavra de Deus, anunciamos a palavra. O que é que você tem pedido ao Senhor? Pede-me e eu te darei nações por herança, os confins da terra por tua possessão. Isso não quer dizer que você tem que ir para o Nepal, não quer dizer que você tem que ir para o Japão, para a Rússia, para a China. Pode ser que você nunca saia de Campo Grande, ou seja, pode passear de férias para a Europa, mas o teu lugar seja aqui. Amém, irmãos? Diga: eu tenho uma missão, pregar o Evangelho. Sabe por que nós estamos aqui, irmão? Sabe por que esta igreja existe? Porque Deus quer livrar, através das nossas vidas, pessoas do fogo eterno. Deus quer salvar pessoas. Deus quer que pessoas conheçam o amor dele. E quem ele vai usar? Diga: a nós. A minha vida, a tua vida, somos nós que Deus vai usar. Amém, amados? Campo Grande, Rio de Janeiro, tem uma grande oportunidade de conhecer o amor de Jesus Cristo, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conhecer o amor deles. Eu sou tão grato ao Senhor,
por tudo que Ele tem feito em minha vida. Eu sempre penso nisso, né? O Senhor me fez viver e experimentar muito mais do que eu sonhei em toda a minha vida. Eu sou grato a Ele por isso. Mas sabe de uma coisa? Nada disso teria sentido se não fosse para alcançar outras pessoas, irmãos, para levar o Evangelho para outras pessoas. Às vezes eu fico pensando, o céu é muito melhor que aqui, e a gente podia ir logo para lá, não é? Mas diga, estamos aqui com uma missão. Há pessoas que precisam ser alcançadas, há pessoas que precisam ser tocadas. Eu quero ver esse lugar pequeno para tanta gente que Deus quer trazer para esse lugar. Eu quero ver pessoas vindo para cá e entregando ao Senhor, ajoelhadas, colocando a sua vida diante do altar do Senhor. É para isso que esta igreja existe, é para isso que nós estamos aqui, irmãos. E nada do que façamos, nenhum dos nossos projetos, nenhuma das nossas atividades, não é maior do que isso. Amém, irmãos? O grande chamado das nossas vidas, anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É claro, todos nós trabalhamos, temos os nossos negócios, mas sobretudo somos as propagandas de Jesus Cristo aqui em Campo Grande. Amém, irmãos? Às vezes quando estou assistindo televisão, eu fico pensando assim, eu sou a propaganda do Senhor aqui nessa cidade. Eu sou a oportunidade que eles têm de conhecer o amor do Senhor por suas vidas. Foi para isso que nós fomos chamados. Amém, amados? Esta igreja, irmãos, não é apenas um local onde a gente se sente bem, onde a gente ouve a palavra de Deus, mas é o lugar onde nós somos incomodados, onde nós somos convencidos de sair por estas ruas, de entrar nesses lares aqui e alcançar pessoas, libertar pessoas. Amém, irmãos? Eu fico pensando, quando eu tenho a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus para alguém, e alguém decide entregar a sua vida, eu livrei aquela pessoa do fogo eterno. Não eu, mas a mensagem do Evangelho que eu falei para aquela pessoa, livrou aquela vida de passar a eternidade longe de Deus, e não há preço que pague isso, gente. Amém, amados? Diga assim, esse lugar é pequeno para o que Deus quer fazer. Amém? Há muito mais que Deus quer fazer. E eu fico pensando, às vezes, Ele está olhando para nós esta noite e buscando alguém. Eu gosto desta passagem do livro de Isaías. E Deus disse, Ezequiel, e busquei dentre eles um homem que estivesse perante mim. Esta noite, meus irmãos, Deus está olhando para este lugar e buscando entre nós pessoas que estejam perante Ele, por Campo Grande, pelo Rio de Janeiro, que estejam perante Ele, pela nossa família, pelos nossos amigos, e dizendo assim: Senhor, dá-me esta cidade. Eu gosto da história, eu sou professor de história da igreja, e tem uma história de um homem, um escocês, chamado John Fox. E John Fox, ele, 500, 600 anos atrás, a sua oração pelo seu país era essa: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Dá-me a Escócia ou eu morro. Quantos de nós aqui podemos dizer: Senhor, dá-nos Campo Grande ou vamos morrer? Dá-nos o Rio de Janeiro, dá-nos esta cidade. Usa-nos, Senhor, para alcançar este povo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Às vezes estamos tão entretenidos, né? Orando por nós mesmos, pelos nossos problemas. Dá-nos Campo Grande, Senhor, dá-nos o Rio de Janeiro. Usa-nos para alcançar pessoas nessa cidade, para transformar. Não serão os políticos, não serão os empresários que salvarão esta cidade. A salvação de Campo Grande está aqui na igreja. É a palavra que você tem do seu coração, é o teu chamado. E eu quero te dizer algo: enquanto você não se der conta disso, você não será feliz e não experimentará a felicidade que há em Cristo Jesus. Fomos chamados, irmãos, com um propósito, e esse propósito
é anunciar a palavra de Deus. O livro de Romanos diz: a todos quanto o Senhor chamou por seu propósito. Diga: eu estou aqui por causa do propósito de Deus, para cumprir a vontade dEle. Amém, irmãos? Sabe o que, irmãos? Às vezes eu fico pensando assim: por que Deus não se move mais? Porque nós não somos ousados, porque nós somos acomodados. O mesmo Deus de Moisés, de Elias, o mesmo Deus de Eliseu, dos profetas, o mesmo Deus que esteve aqui em Jesus, o mesmo Deus que era Jesus, não é? O mesmo Deus dos apóstolos, é o mesmo Deus de hoje. A grande diferença minha para eles é que eles não se acomodaram. Eles queriam mais, ver mais, experimentar mais. Eles não disseram: não, tá bom, culto domingo à noite, domingo pela manhã. Eles disseram: não, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Amém, amados? Diga: meu Deus é o mesmo, pode muito mais, e eu quero esse mais. Eu quero experimentar mais de Deus. Quero orar como John Fox: dá-me Campo Grande ou eu morro, dá-me o Rio de Janeiro ou eu morro, dá-me esse país, dá-me essa nação, dá-me, Senhor, vidas, almas. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero ter esta alegria de chegar lá nos tabernáculos eternos e encontrar as pessoas que foram alcançadas porque eu não me calei, porque eu não deixei de orar, porque eu escutei a voz do Senhor e segui fazendo, em nome de Jesus. Amém, amados? Seja aqui no Rio de Janeiro, seja lá no Chile, seja no Peru, no Paraguai, por onde for, seja no Nepal, da África, nós vamos pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. E eu tenho como missão levantar agora outros missionários. Há muito por fazer ainda, irmãos. Há muitos missionários para serem enviados. Eu quero levar muitos missionários para a América Latina, levar missionários para o Chile, levar missionários para a Bolívia, levar missionários para a Colômbia, Venezuela. Queremos invadir essas nações. Eu sei que Deus vai levantar aqui desta igreja de Campo Grande pessoas que irão para esses países, pregando o Evangelho, anunciando a palavra. Amém, irmãos? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, que vão incendiar cidades, incendiar nações, que vão mudar igrejas, levar o poder de Deus, a palavra de Deus para esses lugares, em nome de Jesus. Amém, amados? A quem Deus vai usar? Aqueles que estão prontos, preparados, aqueles que desejam ver esse mover de Deus desses últimos tempos. Amém, amados? Somos a igreja dos últimos tempos, somos a igreja que trará esse grandioso mover de Deus, porque vamos orar e vamos dizer: dá-nos Campo Grande ou vamos morrer, dá-nos o Rio de Janeiro ou vamos morrer. Amém, irmãos? Não nos conformamos em ver pessoas indo para o inferno e ficarmos calados, sem falar nada. Amém, queridos? E quero que você saiba de uma coisa: esta é a verdade, é isso que a Bíblia diz. E eu não quero me calar. Eu quero abrir a minha boca e pregar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Quando eu cheguei no Chile, olhei para aquelas montanhas e pensei: ah, Senhor, a tua palavra diz: quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam a paz. Faça os meus pés formosos sobre essas montanhas, anunciando a tua palavra. Ah, pastor, eu estou me aposentando, ou eu estou me preparando, né, para isso, aquilo. Há algo maior que Deus quer fazer na tua vida. Eu vou te dizer algo: não vai te faltar nada. Você terá muito mais do que você jamais poderia alcançar. Amém? Agora,
o que é que nós precisamos. Eu sempre fico pensando nas palavras do livro de Isaías, capítulo 6. E a Bíblia diz assim, que o Senhor disse que no ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor apareceu a Isaías e disse para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, pastor, mas eu tenho os meus negócios. Não vai deixar de fazer os teus negócios, mas também fará coisas maiores em nome do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.